Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana de muitos jogos de Libertadores e também Sul-Americana, mas também uma semana para a gente fazer uma reflexão muito bacana e colocar nossas orações, nossos desejos de melhora aí com o povo do Rio Grande do Sul. É um povo que está passando por um momento muito delicado, um momento único da nossa história, da história deles, também da nossa história como Brasil, como um todo, como uma unidade. E eu só consigo desejar força, resiliência, e que todos se informem da maneira correta, com os portais corretos, com profissionais. Para quem não sabe, eu sou jornalista, eu sou formado em jornalismo, então ver pessoas menosprezando uma área que, assim como cientistas, historiadores e outras pessoas que se estudaram e se formaram no meio para escutar o tiozinho da esquina falando sobre determinado tema, que não é da área, que nunca estudou, apenas ouviu alguma história, me dói muito. Então, se eu posso deixar um desejo para vocês, é que se informem da maneira correta. Existem portais, existem maneiras, e não se informem apenas por uma fonte. Vão procurar se todos os portais estão falando a mesma coisa. Eu acho que se todos os portais falam a mesma coisa, eu acho que é a verdade, né? Você consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Se apenas um portal, e esse portal já tem histórias de tendência, né, de ser meio tendencioso, eu acho que você deve ligar um sinalzinho de alerta. Então vamos se informar, galera, por favor. Por esse jornalista que você está assistindo agora nesse momento. Vamos se informar. Então, eu vou deixar aqui alguns links para doação, vou procurar alguns links confiáveis e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para você, se você quiser doar, quiser fazer uma doação, ou se você tiver alguma roupa, algum mantimento, leva no seu posto de correio da sua cidade, eles estão fazendo entrega lá para o povo do Rio Grande do Sul. Né? Então, se quiser doar ração para cachorros também estão precisando, gatos, enfim. Se você quiser fazer essa doação de alimentos para pets, também roupas, mantimentos, higiene pessoal, água, alimentos não perecíveis, né? Estão pedindo também alimentos que são fáceis de preparar, porque energia não está tendo no Rio Grande do Sul no momento. Então, miojo, comidas enlatadas, não seria o ideal para se alimentar nesse momento, mas é o que está podendo fazer. Então vamos doar, galera, vamos fazer essa força. Eu sei que muita gente já está fazendo essa força e vamos acreditar menos em fake news e mentiras. Né? Eu acho que isso só vai fazer mal para o povo do Rio Grande do Sul, para nós, e vai acabar com essa corrente maravilhosa que a gente está vendo de um Brasil que antes era dividido, mas graças a Deus e a nossa força, né, a gente está unido de novo em prol de uma causa maior. Mas é isso, meus queridos. Vamos começar falando sobre a rodada do meio de semana. Também quero deixar no final do vídeo a minha opinião sobre parar ou não o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas vamos colocar uma ideia, vamos conversar agora, sincero agora, a respeito sobre o futebol dos times. Começou na terça-feira a rodada da Libertadores da Sul-Americana, né? A quarta rodada da Sul-Americana da Libertadores, com a vitória do Galo fora de casa em cima do Rosário Central, cara. Foi 1-0, mas foi aquele 1-0 brigado mesmo, bem disputado. Foi 1-0 de Libertadores, né? Primeiro jogo o Atlético foi muito bem, não conseguiu fazer 1-0, não conseguiu vencer, não conseguiu fazer seu gol. No segundo tempo a coisa ficou um pouco mais equilibrada, com o Rosário Central sendo um pouco mais perigoso, e eu já notei que o Atlético cai muito de rendimento quando os reservas entram no jogo. Né, os reservas que eu falo do banco de reserva, né, saem os titulares e entram os reservas, o ritmo cai bastante, e é onde o Atlético acaba tomando mais sustos ao longo do jogo. Né, o Paulinho até fez o gol no fim do jogo, né, aos 87, 42 minutos, traduzindo para o placar habitual que a gente tem no futebol brasileiro, mas ficou esse 1-0 no placar, né, e foi muito importante para o Atlético fazer esse 1-0. É a melhor campanha por enquanto da Libertadores, com 12 pontos. Vai enfrentar fora de casa o Peñarol, que eu acho que é o adversário mais perigoso, apesar da dificuldade apresentada pelo Rosário Central nesse jogo aqui na Argentina. Eu falei Rosário Central ou Argentina Júnior? Mas é Rosário Central, tá? Vamos frisar isso aqui agora, Rosário Central. Mas o Atlético encontrou muita dificuldade para vencer, né? Para enfrentar essa equipe. Então, fica esse destaque aqui para vocês. Eu acho que o Atlético consegue vencer, consegue ter a melhor campanha, mas mesmo assim fica essa ressalva de que encontrou dificuldades contra o Rosário Central fora de casa. Eu fico imaginando a partida contra o Peñarol. Corinthians e Nacional do Paraguai. O Corinthians venceu fora de casa a equipe do Nacional por 2-0. Yuri Alberto e Mateuzinho fizeram os gols do timão. O jogo o Corinthians não foi bem, né? O Corinthians foi mais uma vez muito mal, mas pegou o time também mal, que é o Nacional. O primeiro jogo foi muito xoxo, o primeiro tempo foi muito xoxo, muito fraco, bem abaixo. O segundo tempo foi mais emocionante, com chances de expulsões pro Nacional, inclusive. E com o Carlos Miguel trabalhando muito, né? É o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, eu acho que já dá pra gente falar isso. Vem resolvendo a parada pro Corinthians na quesito do gol, né? O Cássio vinha valendo muito, muito irregular.
e agora o Carlos Miguel voltou a tomar a frente do Corinthians aí e dar tranquilidade ao time do Corinthians. Eu acho que o Timão vai classificar. Não sei se em primeiro, acho que em segundo é mais provável, e aí enfrenta o terceiro colocado da Libertadores, que nesse momento pode ser um Flamengo da vida, né? O Flamengo perdeu para o Palestino na Libertadores por 1-0. Foi um jogo onde o Palestino foi melhor do que o Flamengo não criou, não conseguiu se defender, tomou uma pressão absurda do Palestino o jogo inteiro, e volta só com esse 1-0, né? O Flamengo podia ter voltado até perdendo demais. No ataque, errou demais, muito mesmo, né? Foram muitas falhas do Flamengo, e volta e fica com esse 1-0 no placar contra o Palestino, né? Cornejo fez o gol da vitória do Palestino, que aí complica a história para o Flamengo, né? O Flamengo não depende mais de si para classificar, né? Se vencer os 2 jogos e o Palestino vencer os 2 jogos, o Flamengo continua eliminado e vai para a Sul-Americana. Então o Flamengo liga o sinal de alertaço vermelho, porque a campanha da Libertadores está muito fraca. 4 jogos, 4 pontos para o Flamengo nessa Libertadores. E vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu fora de casa o Aliança Petroleira, né? Por 3-0. Foi o melhor jogo do Cruzeiro, na minha opinião, no ano até agora. Foi um jogo muito interessante do Cruzeiro mesmo. 3-0, Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias. Um jogo onde o Cruzeiro dominou do começo ao fim do jogo, apresentando as melhores oportunidades, né? Tendo as melhores chances do jogo. E ainda, eu já falei isso no último vídeo, né? Eu acho que o Cruzeiro vai avançar, vai passar para a próxima fase. Não sei também se em primeiro lugar, eu acho que é muito difícil. Mas o Cruzeiro precisava de 2 vitórias, né, para acreditar. A primeira veio fora de casa, e o Cruzeiro vai jogar 2 jogos agora em casa, né, pela Sul-Americana, e tem grande chance de avançar, sem sombra de dúvidas, na segunda colocação. O problema é esse, né, você avançar na segunda colocação e pegar algum brasileiro que vai ficar pelo caminho na Libertadores. Eu acho que pelo menos 2 brasileiros vão acabar rodando nessa Libertadores em terceiro lugar. Na quarta-feira a gente teve 5 jogos, e 5 também foi o placar do Atlético Paranaense. Venceu por 5-1 a equipe do Raio Zuliano, né? Mais um jogo espetacular do Furacão na Sul-Americana. Você vai falar, Todaro, mas o Atlético tá pegando ninguém, tá batendo em cachorro morto, né? Que a gente fala. Mas conseguiu vencer muito bem, né? 5-1, 16 gols em 4 jogos, é uma média absurda de 4 gols por jogo. Não foi maior só porque venceu o Danúbio por 1-0. Se tivesse vencido por mais, teria realmente vencido, teria um saldo de gols maior e um número mais expressivo. Mas 5-1 fora de casa, cara, você fazer 5 gols na casa do adversário não é para qualquer time. O Atlético consegue vencer por 5-1 e jogando bem. Esquivel, Mastriani 2 vezes, Diório de pênalti e Filipinho fizeram os gols do Furacones, e Ochoa fez o gol, descontou aí pro Raio Zuliano no comecinho do segundo tempo, né? Fez ali o 3-1, e aí depois o Atlético voltou a deslanchar fazendo o quarto e o quinto gol na partida. Boa partida do Furacão, não tão boa assim do Fortaleza, né? Estamos de 4-1 pro Nacional Potosí na Bolívia. Eu esperava um pouco mais do Fortaleza nesse jogo, achei que o Fortaleza podia ter brigado um pouco mais pelo empate, mas fica esse 4-1 no placar, nessa goleada. O Fortaleza agora liga o sinalzinho de alerta, porque o Boca tá no grupo, né? E o Boca tá em segundo lugar com 4 pontos. Tava, né? Com 4 pontos, acho que com a vitória foi a 7. E liga esse sinal de alerta pro Fortaleza, né? Que vai precisar tirar pontos do Boca Juniors na Bomboneira, senão vai complicar na última rodada ali para ver quem classifica em primeiro lugar. Calejo, Prost, Saulo Guerra e William Álvares fizeram os gols do Nacional, e Lucero descontou, até empatou, né? O Calejo fez o primeiro gol do jogo, o Lucero empatou na sequência, e depois o Nacional fez os 3 gols que deram a vitória para o time boliviano. Quem não deu papas, não deu chance, assim, pausar, foi o Cuiabá. Venceu por 3-0 o Metropolitanos, né? Fernando Sobral e três belos gols do Cuiabá, vai. O primeiro gol do Fernando Sobral foi muito bonito. O segundo gol de cabeça, marcado pelo Zé do Pita, também foi muito bonito. E o terceiro gol do Pita, meus amigos, que golaço de fora da área. Lembrou os velhos tempos que a gente tinha jogadores que sabiam chutar de fora da área. O Pita fez um belo gol, dando o fim ao placar aí de 3-0 para o Cuiabá. Talvez o melhor jogo do Cuiabá que eu vi no ano, né? Dominou, soube sofrer, soube chamar o Metropolitanos para o seu campo de defesa, né? O campo de defesa do Cuiabá. E foi mortal nos contra-ataques, né? Tanto que o segundo gol do Pita foi assim, num contra-ataque acabou fazendo um gol de cabeça e dando essa vitória aí pro Cuiabá, cara. Bom jogo mesmo do Dourado. O Botafogo também conseguiu vencer a LDU, que era o time mais difícil, mais complicadinho do grupo, né? Vence por 2-1 e ainda tem chance de avançar para a próxima fase. Eu acho um pouco difícil. O Botafogo tem 2 jogos fora de casa e 2 jogos muito chatinhos fora de casa contra o Universitário e o líder Júnior Barranquilla. Então o Botafogo pode um pouco ali, vai depender, óbvio, do jogo do Barranquilla e da LDU,
que é a próxima rodada. Se a LDU vencer, embola um pouco mais o grupo, né? O Botafogo e o Botafogo tem a mesma pontuação do Júnior Barranquilla nesse momento. Vai embolar bastante e, sei lá, eu acho que o Botafogo acaba realmente ficando pelo caminho na Libertadores, né? Porque na última rodada vai pegar o Júnior fora e no momento eu não vejo o Botafogo preparado para enfrentar. Encontrou muita dificuldade contra a LDU, não conseguiu se segurar, foi realmente muito mal contra o time equatoriano. 2-1, mas, como eu falei, engana bastante gente porque tomou uma pressão absurda de um time da LDU que é muito limitado jogando fora do Equador. Hugo e Júnior Santos fizeram os gols do Fogão e Estrada descontou aí para a LDU, inclusive empatou para a LDU, né? O Hugo fez o primeiro gol do jogo, o Estrada empatou e a Júnior Santos no começo do segundo tempo fez o 2-1. Quem também não jogou bem, mas venceu, foi o São Paulo. O São Paulo tomou uma pressão desnecessária contra o Cobresal no Chile. O Cobresal é uma equipe muito limitada, é o saco de pancadas desse grupo já, não apresentou nenhuma dificuldade para o São Paulo. O São Paulo vai avançar com muita tranquilidade nesse grupo. Óbvio que vai depender do jogo contra o Tadieres, né? É o adversário direto do São Paulo nesse grupo, mas é favorito para avançar. Diego Coelho fez o primeiro gol do jogo e o único gol do Cobresal, e aí o São Paulo virou com o Luciano, Rodrigo Nestor e Caleri ao longo do jogo. Mais um jogo onde o São Paulo precisa virar, né? Não é um jogo que o São Paulo joga bem, não é um jogo que o São Paulo domina o adversário, é um jogo realmente para a gente ir com calma com o Zubeldia. Eu estou gostando do trabalho dele, eu acho que ele está apresentando bons resultados à frente do São Paulo, mas é isso, a gente não pode achar que é um técnico espetacular com 3, 4 jogos de trabalho, não dá nem para notar a mudança que ele fez no São Paulo, porque realmente, como eu falei para vocês, o São Paulo está devendo, é um time truncado, sofre demais para criar jogadas, sofre demais para criar chances, e as chances do São Paulo realmente acabam acontecendo de chutes fora da área, né? E contando muito com a estrela do Caleri, do relacionamento com o Caleri com o gol, mas é um time que sofre muito para criar suas jogadas ao longo do jogo. Na quinta-feira, a gente teve 3 joguinhos, né? Como eu falei, Inter e Grêmio tiveram seus jogos adiados para a Libertadores e pela Conmebol até junho, né? Vai passar o mês inteiro de maio sem jogar. E o Palmeiras abriu a rodada de quinta-feira vencendo o Liverpool no Uruguai por 5-0. Rafael Veiga 2 vezes, Henrique, Rony e Gustavo Gomes fizeram os gols do Verdão nesse jogo. Foi um belo jogo do Palmeiras, um jogo realmente exemplar do Verdão. Fazia tempo que eu não via o Palmeiras jogando tão bem assim. Eu acho que o último jogo que eu vi o Palmeiras jogando bem, talvez o jogo contra o Santos, que o time foi muito maduro, mas jogando bem, espetacular, assim, dando espetáculo, foi mesmo contra a Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista, acho que foi. Nas quartas de final, na semifinal enfrentou o Novo Horizontino. Mas foi um bom jogo do Verdão, cara, gostei mesmo desse jogo do Palmeiras contra a equipe do Liverpool. Foi um jogo, não foi, vou me corrigir, não foi um grande espetáculo, mas foi em ritmo de treino, assim, o Palmeiras foi levando a partida, foi tomando alguns sustinhos do Liverpool, não é um time que domina um adversário, que vai apresentar muitos riscos, mas é um time chato, né, qualquer time uruguaio é chato. E só um adentro rapidinho, pela comemoração do Henrique, eu acho, cara, super válida, sabe, tipo, o moleque é fã do Kong, e é uma maneira, uma metalinguagem muito bacana de você jogar os racistas contra você, né, jogar os racistas contra eles mesmos, né, e quando eles fizerem gestos pro Henrique, ou até mesmo pro Vinícius Júnior, vão estar vangloriando, imitando gestos de um jogador preto, né? E o Henrique acho que consegue, talvez, quem sabe, né? Porque a gente fala com pessoas, quando a gente fala sobre racistas, a gente fala com pessoas doentes mentalmente. Então eu não sei muito bem aí lidar com esse tipo de pessoa. Mas não sei como também vai ser a reação na Espanha. Eu não acho que sobre maneira assim que seja algo que vá prejudicar a carreira do Henrique lá fora. Apesar da péssima transmissão do Paramount Plus. Cara, eu tô por aqui com essa transmissão do Paramount Plus. É uma equipe muito limitada, uma equipe que não faz nenhuma pesquisa pré-jogo para saber o porquê que ele fez aquela comemoração. Ficaram criando 1001 teorias ao longo do jogo, sendo que é uma comemoração que ele já faz há bons jogos. E fica nessa polêmica desnecessária de um jogador que faz comemoração há muito tempo, já disse que é fã do Kong, que não tem nada mais do que isso, e ficam colocando coisa em cima. Cara, realmente, olha, se não fosse esse jogo contra o Liverpool, o Henrique comemorou da mesma maneira contra o Independente Del Valle. Não teve esse burburinho todo, e agora contra o Liverpool, porque essa transmissão, essa equipe de transmissão fez isso, ficar nesse burburinho, esse falatório todo. Então, assim, eu acho muito desnecessário esse tipo de coisa que o Paramount fez.
a equipe de transmissão, ali, principalmente com o narrador e o repórter de campo fazendo comentários desnecessários, que o Hendrick precisava se explicar, que o Hendrick precisava de uma comunicação melhor. Você precisa de um acesso melhor à informação, meu amigo, porque o Hendrick já teve essa comunicação, já fez uma entrevista exclusiva para isso, né, comentando sobre esse fato, e você não se atualiza, você não procurou saber nem um pouco sobre a comemoração do jogador que você está narrando o jogo, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho também mais de qualidade no jornalismo, né, das pessoas que estão à frente dos principais veículos de informação desse país. Então fica esse desabafo meu para vocês. Eu acho que a gente precisa de buscar informação e a gente também como jornalista, a gente como pessoa e a gente como jornalista precisa buscar a informação certa antes de sair falando asneiras aí pela televisão. Ufa. Depois no Chile, o Fluminense também venceu 1-0 o Colo-Colo, mais uma equipe que não jogou bem. Acho que nenhuma grande equipe brasileira jogou muito bem na Libertadores nesse meio de semana. O Fluminense é um desses casos e eu vou ser sincero com vocês. Esse gol do Manuel foi um gol muito achado. É uma bola desviada num chute do Marcelo que ia para fora. Né, e fica esse 1-0 no placar. O Colo-Colo teve as melhores oportunidades do começo ao fim do jogo. Não teve intervalo, o Cuiabá dominou, deixou nas cordas o Fluminense. E, sei lá, eu tô achando muito equivocada a metodologia do Fluminense de contratar muitos jogadores velhos, né, já rodados. Né? O Thiago Silva chegou agora ao clube com 38 anos. Indiscutível a qualidade do Thiago Silva, mas a questão é idade, calendário do futebol brasileiro, eu acho que isso a gente tem que levar em conta, né? E, enfim, eu acho que tem coisas que a gente tem que pôr na balança, né? Não basta a gente falar só de reestruturação na seleção brasileira se o futebol brasileiro está repatriando esses quase quarentões aí para jogar no nosso futebol. Encerrando a rodada, cara, a gente teve um jogo que eu estava muito esperando nessa quinta-feira, que é o jogo entre Bragantino e Racing, né? O Red Bull Bragantino e a equipe do Racing da Argentina. E o Bragantino venceu, cara. Que felicidade poder falar isso para vocês. Foi um jogo onde o Bragantino foi realmente melhor, conseguiu segurar o Racing do começo ao fim do jogo, apesar do gol tomado, o gol sofrido pelo Solari, que eu acho um baita de um centroavante. Se você aí, time que tá me assistindo, e olha, eu falei no passado do Mastriani, só o Atlético Paranaense me escutou. Tô falando do Solari de novo. É um bom atacante, um bom centroavante pro time brasileiro. Ficar de olho e talvez contratar aí no meio de ano, no meio da temporada, ou talvez até mesmo no final da temporada aí da equipe do Racing. Thiago Borbas 2 vezes fez o gol aí do Bragantino e o Solari, como eu falei, descontou pro Racing. 2-1, embola a liderança do grupo, né? Deixa aí para o saldo de gols e para os próximos jogos para ver quem avança na primeira colocação. Muito importante essa vitória do Bragantino que recoloca o time, né, como eu falei, na briga pela primeira colocação. Eu não achava que o Bragantino fosse vencer o Racing, até pelo primeiro jogo das duas equipes terminar 3-0 pro Racing, né? Então é isso. Meus queridos, agora eu vou tocar num assunto muito sensível. Eu vou falar sobre adiar ou não o futebol brasileiro, adiar ou não os jogos das equipes do futebol brasileiro. Eu acho muito sensível porque a gente lida nesse momento com uma ocasião muito específica, né? Muito única, que é um estado inteiro está debaixo d'água, um estado inteiro está em calamidade pública praticamente, e você não tem aonde jogar e nem cabeça. Eu acho que isso nem é preocupação. Não ter cabeça, não ter estádio, não ter centro de treinamento, não ter como treinar. E aí eu vou ser muito egoísta de falar exclusivamente do futebol, tá? Isso que eu tô falando agora. Vai ser muito exclusivamente o futebol, muito focado. Óbvio que tem muitas coisas em volta, como a mentalidade dos jogadores perdendo família, jogadores perdendo casa, perdendo bens materiais, perdendo local de moradia, filhos não tendo mais onde estudar, mulheres e cônjuges e amigos e primos não tendo onde mais trabalhar. Enfim, isso a gente lida como um todo. Mas eu quero falar agora só do futebol, e isso eu acho que é muita exceção. Concordo muito com a frase que o Rogério Ceni disse, que o futebol é só entretenimento. E é isso que o futebol é. O futebol não é mais do que uma vida, não é mais do que uma casa perdida, não é mais do que uma vida perdida, não é mais do que modos de vida perdida, né? Tem pessoas que vão perder sua cidade, a cidade não vai ter mais como se reconstruir, né? A cidade vai precisar mudar de local, bairros vão ter que mudar de local, até se reestruturar, né? Estradas vão ter que ser realocadas. Óbvio que toda essa mudança, a gente vai entrando em várias subcamadas, né? Óbvio que essa mudança é uma mudança climática, uma mudança que a gente já esperava, a gente já sabia que ia acontecer, nada foi feito, mas a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta
Eu não acho que o futebol brasileiro tem que parar. Nesse sentido, eu vou explicar o meu porquê, e eu quero saber o seu porquê você acha que o futebol brasileiro tem que parar, e a gente trocar essas informações. Tá? É uma conversa, como a gente estivesse conversando num bar aqui, trocando uma ideia. Eu acho que não tem que parar, porque existem muitas variáveis para a gente lidar com isso. Eu acho que o futebol brasileiro pode ser usado, ou como vai ser usado nesse final de semana em alguns jogos, né, com rendas de alguns clubes sendo destinadas a ajudar o Rio Grande do Sul, porque o futebol brasileiro movimenta muito dinheiro. São times, Flamengo, Atlético, Palmeiras, quando jogam no Allianz Parque, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, são times potenciais, Bahia, Fortaleza, são times que têm um potencial muito grande para fazer uma revolução enorme. Não no sentido de parar o futebol brasileiro, eu acho que isso, inclusive, pode ser prejudicial lá para frente para os jogadores, né? Porque a gente vai estender mais ainda o campeonato, vai jogar com intervalos mais curtos. Se a gente for lembrar durante a pandemia, como aconteceu, jogadores perdendo o contrato, porque não, enfim, o tempo de contrato vai passando, e aí os times vão ter que se reestruturando, né? Vão ter que encontrar novos jogadores. É muito delicada nesse sentido, né? A gente fala de uma situação econômica dos times, a gente fala de uma situação de planejamento das equipes, você fica parado um mês, talvez isso prejudica lá na frente. Se a gente for falar, por exemplo, do Palmeiras, o Palmeiras vai perder o Endrick nesse mês, né? O Endrick vai, em julho, tá indo embora para o Real Madrid. Né? Então a gente vai perder um mês do Endrick jogando no futebol brasileiro. Óbvio que isso é mínimo, volto a dizer isso, é mínimo comparado às vidas que estão no Rio Grande do Sul. Só que a gente tem que levar isso em conta. Às vezes não é vantajoso para uma equipe parar, mas é vantajoso para uma equipe fazer uma ação social num jogo de arrecadação de alimentos, de arrecadação de água, arrecadação de roupas, arrecadação de produtos de higiene pessoal e de limpeza. Fazer esse mutirão como um todo, né? Que o futebol brasileiro tem essa capacidade e tentar ajudar dessa forma. Tá? Eu acho que o futebol ele nos ajuda a aprender cada dia mais com o ser humano e como ser humano, né? Como ser uma pessoa digna de caráter. Por mim, sendo sincero, se fosse para tomar uma decisão, para mim parava tudo, todo mundo virava o foco realmente para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas não dá, cara. A gente tem que ter a racionalidade nesse instante, né? Tem que ter a racionalidade de que é uma situação muito difícil para ser tomada, uma decisão muito difícil para ser tomada. Então, acho que, óbvio que a CBF vai estar conversando com os clubes e com os capitães para essa decisão, mas se eu fosse para adiar alguma coisa, eu acho que eu adiaria a Copa América. Eu acho que é um torneio que pode vir um pouquinho mais para frente, um mês para frente, do que vir agora nesse mês de junho. Eu acho que vão ser datas importantes para a gente poder readaptar e como os jogadores vão ser convocados, os clubes vão perder seus jogadores, né? Eu acho que o Grêmio vai perder alguns jogadores, o Inter pode perder alguns jogadores, já que são jogadores de seleções sul-americanas aqui próximas. Eu acho que a Copa América podia ser adiada até para esses jogadores terem tempo de treinamento, a se inserir de novo na temporada. Então é isso, eu acho que se fosse para adiar alguma coisa, eu adiaria a Copa América mesmo, que vai atrapalhar um pouquinho o calendário e já ficou bem em cima, né? Em junho nós já começa. Mas é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreensão, respeitem a minha opinião, eu vou respeitar demais a opinião de vocês, eu vou conversar com vocês aqui nos comentários, de maneira respeitosa, né? Claramente. Mas é isso, eu entendo muito a dor do que os gaúchos estão sofrendo nesse momento. Como eu falei, eu vou procurar os links e deixar aqui na descrição. Mas eu acho muito difícil a gente parar o futebol brasileiro nesse momento. É muita coisa, são muitas vidas. E se a gente for parar o futebol brasileiro, a gente tem que parar desde a Série A até a Série D, amadores, futebol feminino, tudo tem que parar. E são contratos que têm muitas peculiaridades, né? Com muitas diferenças de períodos, né? Então é isso. É isso, meus queridos. Desculpa se a sua opinião não concorda, não combina com a sua, mas é a minha opinião. Eu acho que não dá pra gente parar nesse momento o futebol brasileiro por conta disso. A gente tem um potencial muito grande de arrecadação, de ajuda e de verba e, enfim, de outras coisas que a gente pode estar ajudando no Rio Grande do Sul. É isso. Valeu, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.